Mas é um setor, e acho que das empresas do setor é sem dúvida nenhuma a minha favorita, continua sendo a minha maior posição. É uma ação bem importante na carteira do Barsi. Eu até fiz uma comprinha, pra ser bem honesta. Caiu dos 10 e 20, eu falei, gente, não é possível. E fiz uma... Agora, falando... Eu sempre respondo os seguidores quando eles me perguntam assim, Lu, André, quais ações, assim, pra minha aposentadoria, né? Uhum. Aí eu sempre respondo, olha, imagine você, né, e se faça uma pergunta, quais ações que vão aí sobreviver 20, 30, 40 anos olhando o cenário de hoje, né? Na sua opinião, você pode citar 3 ações, a gente sempre tem aqui a nossa listinha, que você acredita ser boas ações para se aposentar? Então é engraçado porque essa questão de qualidade, né, que você vê nos ativos é uma questão muito pessoal, né? Então, uma das que eu vou dizer aqui pode parecer meio polêmica, mas Banco do Brasil, por exemplo. Óbvio, no Brasil é difícil você cravar as coisas em pedra que esse tipo de previsão acaba envelhecendo mal, né? Mas o Banco do Brasil, por exemplo, é dificilmente uma empresa que a gente poderia deixar quebrar, por exemplo, né? Apesar de que várias pessoas poderiam virar e dizer, mas veja bem, é uma empresa de economia mista, né? Tem a União lá, não pode ter uma interferência. Claro, sempre vai ser uma questão que vai pairar, mas obviamente você consegue mitigar o seu risco adicionando uma margem de segurança no seu preço teto ali, um preço que você se sinta seguro. Então, acho que o Banco do Brasil seria uma delas, né? Eu acho que é um banco que vem surpreendendo, assim. Acho que a gente jamais imaginou, falando de mercado, que comentando o Banco do Brasil pau a pau ali com seus principais players privados, né? Sim. Jamais imaginamos um Banco do Brasil dando um ROI acima de 20%. E é a segunda empresa mais antiga do Brasil, né? Se eu não me engano. Perde apenas para os Correios. Eu acho que sim, certamente tem mais de 200 anos. Mais de 200 anos. É uma história, virou enciclopédia, Carol Dias. Isso aí. Não, mas é que eu li, também gosto. E outras duas, Lu? Porque um dos meninos vieram aqui e falaram BB Seguridade. Então já roubaram a minha? Caramba! Eu ia falar justamente isso. Eu acho que BB Seguridade também tem um componente perenidade muito forte, né? Primeiro porque você tem exposição no setor que é o coração do Brasil, o coração do nosso PIB, que é o agro. Então, não necessariamente para você investir no agro, você precisa investir diretamente na atividade do agro, que, claro, também tem seus altos e baixos. A gente está falando de commodities aqui. Mas tem outras coisas muito importantes que são base do agro, que sem isso, obviamente, esse segmento também não se desenvolve. Então, a BB Seguridade está intimamente ligada, por exemplo, com a oferta de seguro rural. São muito fortes nisso, né? Tem um market share bem elevado no seguro rural. Então, vejo muitas qualidades na BB Seguridade. De novo, né? Podem argumentar, mas a BB Seguridade não é a mesma coisa que você investir no Banco do Brasil? Não, né? Você tem poucos incentivos para você ter essa mão pesada do Estado sobre uma empresa de seguros, por exemplo, que é um setor altamente regulado. Você tem pouquíssima margem de manobra para você fazer qualquer... Desculpa, gente, a gente tá ao vivo, vai sair um palavrãozinho ou outro aqui, qualquer cagada que você queira fazer ali. É depois muito difícil de você corrigir a rota, né? Então, é um setor altamente regulado, é um setor que funciona como um pêndulo, né? Que eu quero dizer, quando a taxa de juros está alta, essas empresas funcionam como grandes tesourarias. Então, você tem ali grandes ganhos com receitas financeiras. Por outro lado, quando o PIB está pujante, quando a atividade econômica está favorável, você tem ali um ganho de receita mais considerável com a parte de emissão de prêmios, né? Então, você fica... Não tem tempo ruim, entendeu? Obviamente, tem que se controlar a sinistralidade, sempre estar de olho ali nas garantias, enfim, todas as regras ali de SUSEP. Mas é um setor, e acho que das empresas do setor é sem dúvida nenhuma a minha favorita, continua sendo a minha maior posição. Sou fã girl aí da BB Seguridade, não estou, faz um tempo que eu não compro, mas eu acho que é uma daquelas empresas que sempre que você revisita o case, você entende o porquê dela estar na carteira, entende? Com um parágrafo você define muito facilmente o que a empresa faz. E eu acho que terceiro, vou ser repetitiva aqui, eu acho que Taesa, eu acho que é uma excelente empresa para quem tá não só para quem tá começando, mas para quem busca essa estratégia, é muito importante que você tenha não só a frequência da distribuição de dividendos, e o histórico para isso é muito importante, você precisa da previsibilidade. Então, é uma empresa que trabalha com um contrato de concessão de longuíssimo prazo, né? São contratos corrigidos por índices inflacionários, seja IGPM ou IPCA, né? A boa parte das novas concessões é IPCA, mas ela ainda tem
outras concessões legadas aí que corrigem IGPM, né, o que é excelente. Então você tem algumas vantagens competitivas, também é um setor altamente regulado, você tem uma segurança regulatória, que não digo que é garantida, mas a vez que tentaram mexer com essa segurança regulatória, você quase que acabou com o setor, vamos dizer assim, né? Então, eu diria que tem muitas barreiras de entrada, né? Então, acho que são fortalezas, são características que o investidor de longo prazo ele deve buscar, que dificilmente elas são mutáveis no curto prazo, entende? Então, você tem aquele conforto maior de, pô, você vai acompanhando ali naquela meia horinha, 15 minutos que você tem diário ali para acompanhar os seus investimentos. E, claro, de novo, sempre que você vai rever a tese, você, poxa, tô confortável de ter essa ação na minha carteira, né? Sim. Então, acho que essas seriam as minhas 3 ações para a vida aí. Banco do Brasil, BB Seguridade e Taesa. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta aqui, Carol. O que você acha? Eu Tá acho, rolando aí. eu acho o que eu quero saber da S Brasil, né? Porque a gente Menina. tem muita gente que fala, é hora de comprar, vendo o que tá acontecendo, Lu? Pois é, Carol, você sabe que assim, enquanto não tem fato relevante, ainda é suposição, né? Desde maio do ano passado, também essa não é uma notícia muito, muito nova, mas acho que na época o pessoal talvez não tenha entendido muito bem o que estava acontecendo. Em maio do ano passado, a companhia soltou um fato relevante em resposta a uma notícia que havia saído no Valor sobre a suposição que se fez naquela matéria de que a AS Corporation, que é a controladora da AS Brasil, teria contratado Itaú e entre outros assessores para buscar alguém, um sócio, vamos dizer assim, né? Na época não ficou muito claro que o ativo ASB3 estaria à venda. Agora, quando essa notícia foi oxigenada novamente no mercado, veio com uma outra roupagem, né? Saiu como tipo, olha, a AS Brasil está à venda. Opa, então a gente já tem uma interpretação diferente daquele mesmo fato do ano passado. Então, como que a gente está lidando com isso? Vendo friamente, né? A gente tem as mesmas notícias que todo mundo, a gente está acompanhando com o que está saindo na mídia. Por parte do controlador, eu acho que esse seria um movimento precipitado. Primeiro porque, olha o tanto de bilhões que eles despejaram nos últimos anos, né? Foram 2 follow-ons para fazer a companhia chegar na situação que está hoje. Que sim, está alavancada, está longe do nível que a gente considera ideal ou saudável. Mas o que eu gostei muito do último resultado é que eles já mostram que existe uma tendência, que a empresa talvez tenha chegado num pico de alavancagem e daqui em diante a prioridade número 0, não diria nem número 1, número 0, é fazer essa desalavancagem, né? Então, colocando o ativo à venda, se isso for uma verdade, isso coloca a AS Brasil numa posição meio que de desvantagem, né? Então, eu particularmente estou aguardando para ver, porque assim, não é incomum você quando tem ativos, principalmente quando o ativo fica muito pequeno, quando você é um player global, não é incomum que você, conversar não paga, entendeu? Não necessariamente isso vá se concretizar em ofertas, enfim, mas a gente está aguardando, né? Não tem como você tomar nenhuma atitude de comprar, de vender, então a gente está aguardando sem antes não ter uma definição concreta se de fato há propostas, quem são os interessados, né? Saiu uma notícia recente também sobre os potenciais interessados. Alguns ali eu discordo, eu acho que não estão vendo isso no momento, por exemplo, a Engie. Assisti uma entrevista recente do CEO da Engie dizendo, olha, vendemos a 15% da TAG e a nossa prioridade, olha, desalavancamos e com esse caixa a nossa prioridade agora é transmissão. Não é olhar para a geração nesse momento, né? Assim, o PLD, que é o preço de liquidação hora, não está num patamar que traga TIRs, que traga taxas de retorno interessante para fazer esse tipo de investimento, enfim, então não estamos olhando. Então, assim, enquanto não sair um fato relevante, concreto, da empresa dizendo, olha, temos uma oferta, a gente não vai fazer nada, porque não tem nada de concreto. Você não sabe quais são os termos não pode ser, inclusive, nenhuma venda. Pode ser uma fusão com troca de ações. Entende? Então, ainda é muito incerto para a gente proferir um diagnóstico, se é para comprar, se é para vender. A gente está mantendo a ação na carteira, né? É uma ação bem importante na carteira do Barsi. Eu até fiz uma comprinha, vou ser bem honesta. Caiu dos 10 e 20, eu falei, gente, não é possível. E fiz aquilo que eu digo, o aportezinho de manutenção. Aquele que não vai doer, mas é só para dar um belisquete lá pro jacaré não morrer de
De fome. Não morrer de jejum intermitente, né?